Saiu mais um resultado super positivo para os indicadores de emprego e ocupação do governo Lula. Recordes da série histórica. Mas você viu isso em algum lugar? É claro que não, porque há uma grande má vontade da cobertura política com Lula, mas o indicador de Lula econômico que acaba superando e muito as expectativas dos pessimistas do mercado. Mas ninguém vai fazer essa cobertura. Se fosse Guedes, nossa, estavam soltando rojões, porque Lula é o favorito para 2026. A pesquisa do Datafolha mostrou isso. E se a cobertura política der o braço a torcer, que a política econômica de Lula traz resultado, eles vão colocar em xeque aquilo que eles acreditam com a política neoliberal. E tudo isso com o boicote do Roberto Campos Neto do Banco Central. Mas qual a sua opinião sobre o governo Lula? Está indo bem, superando as suas expectativas? Lula é o favorito para 26? E mais ainda, existe essa má vontade da cobertura com o Lula? Se você curtiu o resultado, like no vídeo e se inscreva no canal. Esse resultado do emprego foi divulgado na sexta-feira, mas ninguém fez uma cobertura. Foi assim, muito rápido a cobertura. Mas quais foram esses resultados? Pela primeira vez de toda a série histórica, nós tivemos mais de 100 milhões de brasileiros com ocupação. O que significa ocupação? Eles possuem ali algo para fazer, uma taxa de ocupação de emprego. Tá? Então nós temos uma taxa de ocupação de pessoas que estão estudando, e empregadas. E houve um aumento do número de pessoas empregadas com carteira assinada, o que é muito positivo, porque o emprego com carteira assinada é um emprego que garante uma proteção trabalhista maior. As pessoas têm mais direitos. Nós tivemos a reforma trabalhista do governo Temer, do governo Bolsonaro, que tirou empregos, tirou direitos da população. Mas Lula, com a sua política econômica, já começou a apresentar resultados positivos para as taxas de emprego, superando assim as expectativas dos pessimistas do mercado. Mas eu sei que você não viu esse resultado em lugar nenhum, porque eu vi essa reportagem com esse dado do IBGE para 2023 rapidamente. Eu falei assim, olha que legal isso, daqui a pouco eu volto para poder fazer um vídeo. Na hora que eu voltei para as páginas que apresentaram esse resultado, se não me engano foi o Globo, já não estava mais lá, sumiu. Ninguém coloca resultado positivo do Lula. Os jornais ocultaram visivelmente esse resultado positivo do indicador econômico do Lula para a taxa de ocupação e emprego. Se fosse o Paulo Guedes com esse resultado, nossa, estavam soltando rojões, estourando champanhe, porque a política econômica do Guedes é a política que traz empregos. E não traz. Não traz. A má vontade da cobertura política com os bons resultados de uma política que mitiga um pouco o neoliberalismo é incrível. Até hoje, eles acham que Bolsonaro foi derrotado pelo Lula por conta do pintou o clima com as meninas venezuelanas, por conta de Carla Zambelli na véspera do segundo turno. Bolsonaro foi derrotado pelo Lula por conta da política econômica de Paulo Guedes, mas ninguém assume isso. Por que Lula é bem aprovado no Datafolha? Justamente pela parcela da população que rejeitou Bolsonaro, que fez Bolsonaro ser derrotado em 22. Porque Lula faz uma política voltada para o social. O neoliberalismo esmaga a população de baixa renda. Lula dá um pouco de alento para essa população. E aí veio a Miriam Leitão, que é uma boa comentarista, vir com uma ideia estapafúrdia a respeito do Lula e do Banco Central. Porque o Lula está atacando o Banco Central. O Banco Central sabota o governo Lula com o Roberto Campos Neto. Aí a Miriam vem e fala o seguinte, não, o governo Lula tem que entender que o Banco Central autônomo é positivo para o governo. Que o Banco Central autônomo ajuda o governo. Porque o Banco Central autônomo, ele fica longe das especulações políticas, das influências políticas, e assim o mercado se acalma. Com o mercado calmo, o dólar não levanta, não sobe. E com o dólar baixo, ou com o dólar controlado, nós não temos inflação. É por isso que o Banco Central controla a inflação do governo. Só que nós estamos tendo aumento de emprego, aumento de renda, e a inflação não está subindo. Nossa, que coisa, né? E durante o governo Bolsonaro, o Banco Central teve o Roberto Campos Neto autônomo indicado por Bolsonaro, o Bolsonaro não encheu o saco e o dólar bateu 6 pau. Ah, faça meu favor, Miriam. Tá muito ideologizada, Miriam Leitão. Como toda a cobertura política é impressionante. Aí tem que vir o Renan Calheiros, que a cobertura política detesta, dá uma calada de boca no Sérgio Moro, numa comissão do Senado. O Moro tá discutindo lá, independente do Banco Central. É independente. E aí o Renan falou o seguinte,
Senador Moro, com aquela elegância irônica e cínica do Renan Calheiros. Senador Moro, o Banco Central autônomo precisa ser autônomo do governo federal? Precisa. Mas tem que ser autônomo também do mercado. Tem que ser autônomo também de interesses políticos. O que não é o que está acontecendo com o Roberto Campos Neto. Porque o Roberto Campos Neto, ele não é autônomo dos interesses do mercado. Ele não é autônomo dos interesses do governador do estado de São Paulo. Porque o cara se colocou como um postulante para ser ministro da Fazenda do Tarcísio de Freitas, que é um adversário de Lula. Roberto Campos Neto tem que sair do Banco Central porque ele tem poderes para sabotar o governo de olho nos seus próprios interesses futuros em 2026. Ele sabota o governo Lula. Se não fossem as políticas econômicas de Lula e Haddad muito, junto com Simone e Alckmin, muito bem ajeitadas, o governo estaria indo para o buraco, abrindo espaço para quem? Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Roberto Campos Neto para 2026. O Lula é o favorito para 2026, apesar do Roberto Campos Neto. Porque saiu pesquisa do Datafolha. Tudo igual. Lula tem a mesma quantidade de aprovação, rejeição e de mediões ali. Mesma coisa. Ah, mas é um pouquinho para... Mesma coisa. Refletindo o quê? A polarização que nós temos no nosso Brasil. No nosso país nesse momento. O país não está polarizado, não é 50-50, então tem que ser 50-50 na aprovação também. Só que mesmo com o país polarizado, o resultado para o período de 1 ano e 6 meses é ótimo. É o maior resultado de aprovação de todos os presidentes para o período, ficando apenas atrás de Lula 2 e Dilma 1. Acima, à frente do Lula 1, que é o tanto elogiado pelo mercado. E quem segura a aprovação de Lula? A população de baixa renda. Porque é para essa parcela da população que Lula faz o seu governo. Porque foram eles que deram a vitória para Lula e derrotaram Bolsonaro. E vai ter política de esquerda, vai ter política de mitigação do neoliberalismo. E não adianta Roberto Campos Neto querer sabotar o governo. Porque o Lula, com esse bom desempenho econômico dos indicadores, ele provoca essa discussão, questionando o neoliberalismo, que não quer investir em produção, quer só investir no capitalismo financeiro. E aí vem a sabotagem do Roberto Campos Neto, porque o Roberto Campos Neto mantém a taxa de juros alta inexplicavelmente, e isso impede a população brasileira de consumir, porque encarece o crédito. E o Lula tem uma visão econômica que é o seguinte: como que nós vamos aumentar o emprego? Aumentando o consumo. Porque a população vai consumir mais e isso vai pressionar os comerciantes, vai pressionar os empresários a investirem nos seus negócios, tirando os seus recursos da aplicação financeira e colocando nos seus negócios. Por quê? Porque na aplicação financeira vai dar menos do que investir em negócio, do que investir em expansão de produção, investir em expansão de venda. É isso que o Lula quer. O Lula quer quebrar essa lógica do capitalismo financeiro. Mas para fazer isso, os juros têm que estar baixos. Porque com juros baixos, os empresários eles podem tomar empréstimos mais baratos para investirem nos seus negócios. E aí o que acontece? Mais gente comprando, porque mais gente empregada. Mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo, mais necessidade de mão de obra. Essa é a lógica do Lula, que o Campos Neto vem e arrebenta, corta, dilacera. Só que há também toda uma pressão em cima do Lula, porque em 2025 vai mudar o presidente do Banco Central. E a Miriam Leitão já está fazendo lobby para que o Lula coloque alguém que é do mercado, que não é o Galípolo, ou alguém de esquerda, que faça uma mitigação do neoliberalismo, porque finalmente o governo Lula vai poder começar. O governo Lula só vai começar em 2025, porque não dá para fazer política econômica sem ter um alinhamento do Banco Central. O Banco Central trava a política econômica do Lula. Esse é o problema. E mesmo assim, os resultados são positivos. Apesar de tudo, os resultados são positivos para o desespero dos neoliberais. Para o desespero deles.